quórum regimental, damos início a mais uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Com as presenças do vereador Chico Marques, Fabrício Machado, Wilson do Povo e Carlos Molina. E com a presença da técnica legislativa, Débora. Vamos começar com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 16ª reunião ordinária. Aos 17 dias do mês de julho de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes, e os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa, Débora Lemes, e o diretor jurídico, Caio Diego Pereira Nogueira, assessoraram a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 15ª reunião conjunta da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca novamente em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.176, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Cine Colombo o imóvel localizado na Avenida Dr. Gerson Dias, bairro Estiva, nessa cidade, e da outras providências de autoria do prefeito. Após discussão, as comissões constatam a chegada de todos os documentos que faltavam ao projeto de lei, conforme solicitado ao Poder Executivo, e, por esse motivo, aprovam o parecer. Em seguida, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se retira e o presidente coloca em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.190, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e da outras providências de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa e lavrou a presente ata que vai assinado pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de julho de 2017, assinam os membros das comissões. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4195, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer débito referente às contribuições previdenciárias, bem como contratar parcelamento junto à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.195. Parecer dos relatores. Da dívida fundada. Nos termos do artigo 98 da Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e Distrito Federal. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamento de obras e serviços públicos. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Heraldo da Costa Reis e J. Teixeira Machado Júnior, na obra Lei 4.320, comentada, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, com muita propriedade, define dívida fundada aquela resultante de operações realizadas pela entidade cujo prazo seja superior a 12 meses, a fim de atender a obras e serviços públicos, podendo ser contraída mediante contratos ou emissão de títulos da dívida pública. A dívida fundada poderá também resultar de consolidação de dívidas já inscritas como dívida flutuante ou mesmo daquelas já inscritas como dívida fundada. Na mesma esteira, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 29, incisos e parágrafos. Do parcelamento de débito. Sabe-se que as despesas advindas do parcelamento da dívida devem ser acompanhadas de dotação orçamentária correspondente mediante autorização legislativa, indicando, inclusive, a fonte de recursos para o seu custeio, com o objetivo de alcançar sempre o equilíbrio orçamentário financeiro nos atos de gestão. Caso a obrigação assumida pelo município seja considerada de longo prazo, é fundamental a adequação da obrigação com os instrumentos de planejamento, quais sejam Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Em se tratando de despesas de caráter continuado, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 101, o parcelamento da dívida deverá estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
da equiparação do parcelamento à operação de crédito. Na proposição em análise, o artigo 1º autoriza o Poder Executivo a reconhecer, ou seja, confessar a dívida referente a contribuições previdenciárias perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, esta dívida é equiparada à operação de crédito nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar 101. Torna-se necessária, portanto, a autorização legislativa para a realização da despesa, além de ser necessário conferir e observar se o município de Itajubá atualmente atende a todos os limites de endividamento colacionados nas resoluções do Senado. Referente ao assunto objeto da presente análise, vale destacar parecer exarado pela Libertas Auditores e Consultores, datada de 28 de novembro de 2011, tendo como consulente o município de Itajubá, no qual questiona o parcelamento de débito junto ao INSS, legislação aplicável e conceitos, dívida fundada, Lei 4.320, Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, autorização legislativa, contabilização da despesa, nos seguintes pontos. Consolidando o entendimento, buscamos, junto ao Manual de Instruções de Pleito da protagonista Secretaria de Tesouro Nacional, esclarecemos acerca dos tipos de operações de crédito sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos, adicionalmente, há operações que, apesar de não se constituírem operações de crédito em sentido estrito, foram equiparados a essas por força de lei, por representarem compromissos financeiros e que foram considerados relevantes pelo legislador, equiparando-se a operações de crédito. Os contratos de reconhecimento e confissão de dívidas normalmente envolvem o parcelamento ou postergação das obrigações objeto da repactuação. A Lei 11.960 alterou dispositivos da Lei 11.196 e estabelece que os prazos são de 60 meses, prestações mensais consecutivas para parcelamento de débitos relativos à contribuição possível de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou subrogação. E, com muita propriedade, concluiu o referido parecer nos seguintes termos. Para cumprimento do objetivo e da padronização dos procedimentos necessários para a efetivação do parcelamento da dívida confessada junto ao INSS por parte do município de Itajubá, este parecer procura descrever rotinas e servir como instrumento orientador das melhores práticas. 2. Ainda o reconhecimento do débito identificado pela confissão da dívida é equiparado à operação de crédito, conforme disposto na Lei Complementar 101, recebendo o mesmo tratamento conceitual, ou seja, será autorizado por lei específica na qual se estabelecerão as regras para sua contratação, bem como para a inclusão das dotações para as respectivas amortizações e juros da dívida confessada nos orçamentos atual e futuros. 3. Quanto aos reflexos orçamentários, se a LOA do exercício corrente não contemplar a dotação necessária para as despesas com juros, encargos e amortização do parcelamento de débito em análise, o chefe do Executivo deverá requerer ao Poder Legislativo a necessária autorização em lei para a abertura de crédito adicional especial, devendo, nesse caso, observar as regras do artigo 43, parágrafos e incisos respectivos da Lei Federal 4.320. Apenas para reforçar a necessidade de se buscar a prévia autorização legislativa, destacamos que o próprio manual do CIAS-PCA, que normatiza a entrega da prestação de contas anual dos jurisdicionados da Corte de Contas Mineira, deixa claro às páginas 102 e 13 que, no caso da dívida fundada interna, um dos campos necessários para preenchimento é o número da lei, deixando patente a necessidade de se buscar a autorização legislativa local. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos artigos 36, inciso 4º, 37, inciso 9º e 68, inciso 15º da Carta Maior deste município e o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse eminentemente local. Analisando detidamente o presente projeto de lei, verifica-se que foram observadas todas as regras existentes nos dispositivos supracitados. Dessa forma, no que tange à legalidade, referido projeto de lei apresenta-se regular. Da iniciativa, tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal.
O veículo legislativo apresentado foi o projeto de lei ordinária para disciplinar matéria afeta a alteração de legislação de natureza orçamentária. Matérias de natureza orçamentária não se enquadram naquelas reservadas à lei complementar elencadas na Lei Orgânica Municipal de Itajubá em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para dispor sobre o plano plurianual do município. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa legibilidade do projeto de lei 4.195 para sua apreciação e votação. Itajubá, 18 de julho de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer ao projeto de lei 4195/2017 está em discussão. Débora, só uma pergunta. Eu recebi cópia dessa documentação. Como normalmente a cópia é tirada aqui na diretoria legislativa, veio sem assinatura do prefeito, tanto no projeto de lei como na justificativa. Aí está assinado? Tirar essa cópia aqui. O parecer continua em discussão. Senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde, Débora. Eu tenho também um questionamento com a Débora. No finalzinho do item 8, acho que é um erro. Na última linha, fala do plano plurianual. Acho que é um erro aí, não é? Foi correta a utilização do tipo legislativo, projeto de lei ordinária, para dispor sobre o empréstimo, enfim. Empréstimo, o parcelamento, né? Outra questão que eu faria, e aí talvez o doutor Caio responda, no final do item 3 do parcelamento de débito, fala que o parcelamento da dívida deverá estar previsto na LDO. A LDO nós estamos também em tramitação nesse momento, não é isso? Ah, tá. Porque... Na LDO em vigor, teve o início desse parcelamento. Nessa LDO, e na LDO dos próximos, são 200 parcelas, nos próximos anos, toda a LDO vai ter que ter consignar a previsão do parcelamento. Mas tem na LDO, porque no orçamento tem lá pagamento, já tem a dotação orçamentária para pagamento de dívida, de débitos, parcelamento. A dotação já existe no orçamento. Já existe uma previsão. Ano. Ah, tá. E depois, mais à frente um pouco, no item 4, virando a página, torna-se necessária, portanto, a autorização legislativa para a realização da despesa, além de ser necessário conferir e observar se o município atualmente atende a todos os limites de endividamento colacionados nas resoluções do Senado. Aí, no caso é o seguinte, primeiro depende da lei autorizativa. Tendo a lei, aí o município vai encaminhar a lei e toda a documentação para a Receita. Perfeito. E lá vai ser visto a questão do endividamento, se está de acordo com a resolução do Senado. Trata-se de algo, então, posterior à aprovação da lei. Exatamente. Perfeito. Então, Exatamente. os questionamentos que eu tinha eram esses. O Senado Federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que também é citado logo a seguir, é que avalia a questão de endividamento e da pagamento, capacidade de pagamento e o primeiro passo é a lei, que vê se tem a lei autorizativa. Tanto é verdade, o vereador Molina, que foi aprovado na legislatura passada, na Casa, uma lei autorizativa para o município se endividar em 17 milhões de reais. Mas quando chegou lá no Senado, na avaliação deles, a possibilidade de crédito, endividamento, foi 1 milhão e pouco. Lá na Secretaria do Tesouro Nacional é que eles olham essa... É lá que eles vão olhar a questão. Agora, só complementando, vereador, a sua observação aqui no item 9, item 8, né? Expor sobre a sugestão que fosse acrescentado, então, sobre o débito e o parcelamento objeto desse projeto de lei. É algo do tipo, é.
Ao invés de dispor sobre o plano plurianual, que é um erro aí, né? Alteração. Sobre o débito e o parcelamento objeto desse projeto de lei, alguma coisa. Aí fica Isso. corrigido, exato. Então, com essas observações, feitas pelo vereador Carlos Molina, o parecer continua em discussão. Será o... Então, o parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com as observações feitas, permaneçam como estão. Registramos aqui a presença do Dr. Caio, diretor jurídico da Casa. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.